quase não fiz nada e fiz tudo, pronto. Andei na escola. Na Lousa. Na Lousa. Hoje, infelizmente, já na escola tem a Lousa. Está fechada, uma aldeia tão grande, está sem escola. Naquele tempo, claro, toda a vida lá houve escola. Chegamos a isto. Fez a 4ª classe lá e depois... Não, só fiz a 3ª. Depois foi trabalhar. Depois trabalhar. E o que é que fazia? Olha, de serviço do campo fazia tudo. Comecei a guardar lá uns vitelos, o meu pai tinha vitelos, a guardá-los, eles meteram no meio todos os dias e levá-los para casa, ir à escola. Depois saí da escola, saí cedo, devido só fiz a 3ª. Mas o meu pai foi culpado. Eu hoje condeno, hoje não, já passou tudo, já lá vai tudo. Mas podiam ter obrigado à 4ª classe. Eu não quis, ele também não. Pronto, ficou por fazer. Foi para pastor de vitelos? Foi pastor de vitelos. Quanto tempo? Pai, 5 ou 6 anos. Depois mudou de profissão? Depois vendeu, vamos dizer, os criados para andar com os vitelos, acabamos, porque eu comecei a crescer, depois precisava-se outro criado mais novo. Não havia, vendeu os vitelos, depois começamos a vir para o campo. E tínhamos um macho e toca de agarrar ao macho, lavrar e... serviço do campo. Quando tinha o macho e lavrava, era para terceiros, para outras pessoas, não é? Não. Para si? Para o seu Só pai? para casa. Para O casa. meu pai tinha uns 30 números, uns 30 prédios. Uns maiores, outros mais pequenos, mas tinha para lá muito onde nos entretermos todos. Quantos irmãos eram? Éramos 4. Mas quase quem enfrentou o serviço sempre fui eu, porque o meu irmão mais velho levava 8 anos. Portanto, quando eu tinha 10, ele tinha 18, não é? E depois o meu irmão casou e assim fiquei eu. Por azar fiquei lá toda a vida. Nunca mais lá saí. Os meus irmãos mais novos, que eram os 4, claro, o mais velho, saiu, ficamos depois os 2 mais novos que eu. Também chegou o tempo de sair, também saíram, eu fiquei lá com... Nunca se entusiasmou com a imigração? Nunca. Mas foram tanta gente da Lousa que... Muita, e governaram-se bem. Mas também não tenho pena, também, para mim chega. Mas foi muita gente da Lousa para todo lado. Ainda estive assim meio animado, porque eu tinha aqui um irmão que trabalhava aqui na CP e era difícil arranjar os boletins para a Alemanha, quando veio aquela imigração. Para a Alemanha os boletins eram difíceis. Mas ainda o meu irmão trabalhava aí, ainda me arranjou um, ainda era para ir. Depois passou, não fui, cá fiquei, cá estou. E nem o serviço militar fez? Fiz. Em Angola, Moçambique, não? E não andou, não foi para Angola, nem para Moçambique? Não, lá para fora não. Só foi aqui. Aí pouco tempo também tive azar, tive pouca sorte. Adoeci, ao fim de 2 meses encontrei-me lá doente, mandaram-me embora para casa. Mas, bem, cumpri. Então, toda a sua vida foi agricultor na Lousa? Sim, toda a vida, até agora que deixei a agricultura para vir para aqui. Era proprietário, produzia ou trabalhava por conta de outras pessoas? Não, eu trabalhei sempre só para si? Para mim, para casa. Para casa? E o que é que tinham? Vinha, oliveiras? Havia tudo, havia vinha, oliveiras, amendoeiras, cereais, fazia por tudo.
dizem tão mal da agricultura, dava dinheiro, dava para viver bem. Tem filhos? Não. Não tem. Nunca casei. Ainda se lembra quando construíram a estrada de Moncorvo para a Lousa? A estrada? Oh, muito bem. Lembro bem, não havia estrada, ainda nem havia carros, lembro bem, ainda não havia carro nenhum na Lousa. Depois... Não havia telefone, não havia nada, eletricidade, água, luz, nada. tudo. Uma miséria, uma pobreza. Como é que vinham a Moncorvo? A pé. Eu vim cá muita vez a pé e vinha. É uma média, bem, pela estrada dizem que são 30 km ou 31. Agora, pelo caminho que a gente utilizava, não sei lá os que são, mas 20 ou mais devem ser. Quantas horas era o caminho a pé? Lembra-se? 2 horas ou 2h30, cada caminho. Cada caminho. 2h30 para cá, E 2h30 para lá. 2h30 para lá. E vinha cá às feiras. Às feiras também, mas às vezes havia requisitos, como se diz. Havia casas, vá lá para fazer, às vezes é preciso vir pagar as contribuições. Pagava as suas contribuições, o Grêmio, e como nem sei o que mais, havia sempre que fazer coisas que a gente também só vinha na última necessidade, que era preciso poupar as viagens. E ainda se lembra quando a GNR, quando as pessoas da Lousa prenderam a GNR? Lembra-se disso? Não. Já não se lembra. Foi em 1929. Sim, foi. Eu nasci em 1930. Por isso, às vezes, ia deixar que às vezes estão sempre a traiçoar-me, porque és da Lousa, depois andam lá a guarda a labrar e tal. E disse, calha bem que eu ainda não era gente quando foi disso. Lembra-se do primeiro carro, do primeiro telefone, quando disse, lembra-se? Lembro. Não lembro. O primeiro carro que houve na Lousa foi de um tio meu. Em que ano? Não sei. Mais ou menos. Devia ser aí... Que idade é que o senhor teria? Talvez entre o ano 50 ou antes. Talvez antes. Talvez por 48. O primeiro carro, quer dizer, que tiveram lá os meus tios, depois adquiriu o aluguer, que depois aqui a Câmara parece que davam um aluguer para cada aldeia e o meu tio adquiriu. Portanto, adquiriu o aluguer, depois o carro primeiro foi deles, só para o serviço deles, que a senhora uma oficina valente, uma oficina boa, onde faziam os pulverizadores. E o carro era para gosto deles. Depois arranjaram o aluguer, mas não, eles tinham lá um fórum antigo para a casa, para o serviço da casa. E depois compraram um para a praça, para o aluguer. E ainda se lembra quando a Lousa começou a ter luz elétrica e água? Jesus, isso, já eu era grande. A luz, espera lá, eu pus na minha casa em 85, mas eu pus mais em 85. Mas a luz devia, assim, a água, quase a água e a luz pus na mesma altura, não é água ainda. A luz ainda a pôs o meu pai na casa, depois o meu pai morreu, a casa ficou para mim, é a minha. E a luz ainda a pôs o meu pai. Devia ser, ora, vamos lá ver, e eu pus a água depois em 85. O meu pai morreu em 75. Morreu em 75, a luz devia ser posta aí em 72. 72, mais ou menos. E onde é que as pessoas compravam as roupa de comer? Havia lojas lá?
Havia mercearias. Havia e há. Lojas havia, assim, há para fazendas e assim quase não, eram só mercearias e haviam algumas roupas, quer dizer, pano para fazer, para fabricar. Agora assim, roupas feitas mas às vezes compravam uma roupa, às vezes, por exemplo, era assim, coisas de fazendas, compravam no tendeiro, iam para os tendeiros com os machos, porque carros não havia. Andavam lá os tendeiros a ver com os machos, compravam a fazenda e mandavam fazer aos alfaiates. Mas alfaiates havia. Havia. Houve sempre. Agora é que não há lá nenhum. Mas a Lousa era uma terra muito grande, com muita gente. Era. Era uma das grandes aldeias de Moncorvo. Era a maior do concelho e até talvez do distrito. E hoje? Hoje está reduzida a nada. A Lousa hoje, dizíamos nós lá quando eu lá estava, já está a correr para 4 anos que estou aqui, mas já falávamos lá e falo que a Lousa com tarde a 20 anos a ficar deserta, a ficar fechada. Hoje tem muito pouca gente. Construíram lá tanta casa nova, não sei para quê. Há lá casas que não chegam a servir.